Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando uma live muito especial hoje sobre acessibilidade em edifícios hospitalares, edificações hospitalares. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que ela é especializada na área, né, dedicada a ambientes hospitalares. Deixa eu só verificar aqui a respeito da câmera, gente, só para a gente verificar aqui se está tudo certinho. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco. Nós retornamos com as nossas lives temáticas. Esse é um tema muito importante que muitas pessoas sempre nos solicitou para fazer essa live, porque é um tema muito abrangente, acessibilidade arquitetônica em ambientes hospitalares, clínicas, UBS, UPA, exige umas informações especiais e aqui nós vamos passar para vocês, tá? Se você está assistindo a Total Acessibilidade, esta live, em outro país de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique e outros países, verifique as suas legislações e normas técnicas, pois essa live vai ser baseada nas leis e normas técnicas brasileiras. Tá? Agradecemos a sua participação também. Vou aqui chamar já a convidada, que nós estamos ansiosíssimos para conversar com ela. Espera aí, deixa eu verificar aqui. Ela já mandou o convite. Vamos verificar se ela já está online. Gente, só um minutinho que a gente... Olá! Boa tarde, Fabiana. Tudo bem? Tudo Me bom? ouve bem? Te ouço bem, Que bem. bom, Tudo bem que aqui. bom. Bom, gente, que bom agora, deu certo, a nossa convidada está online. Deixa eu fazer a apresentação dela. Bom, Fabiana Pessoa, ela é arquiteta e urbanista, formada há 24 anos pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Brás Cubas. Ela também se especializou em gestão ambiental, fez especializações em arquitetura e engenharia de hospitais e clínicas e também acessibilidade arquitetônica e urbanística. Fez vários cursos de extensão promovidos pela instituições como CAL, CREA, ABNT, AEA, Câmara dos Arquitetos de São Paulo, entre outros. Ela sempre atuou desde a formação com escritório próprio e também no Ministério da Saúde. Olha só que legal, né? Onde ela aprofundou seu olhar sobre a urgência da implementação da acessibilidade e da inclusão nos espaços públicos e de saúde. Muito bem-vinda. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo para você estar aqui conosco, passando essas informações importantíssimas sobre acessibilidade. A alegria é minha, eu tenho que agradecer o convite, vocês são amigos muito queridos, que estamos sempre nessa luta da acessibilidade, né? Sim, gente, então vamos lá, vocês fiquem à vontade para participar da live, também mandar perguntas. Quero agradecer, compartilha ali, porque esse item é muito importante com todos vocês. Vou hoje dar uma boa tarde aqui para todo mundo que está aqui, a Andréia, o arquiteto Fernando Péria, o Murar Engenharia, conheço também, de Blumenau. Deixa eu te falar, ela está ao vivo de Franca, São Paulo, e eu estou ao vivo de Navegante, Santa Catarina. Então vamos lá para verificar aqui. Boa tarde, Ana Jardim, Eliane, várias pessoas aqui. A gente agradece a todos vocês, tá, gente? Conforme a gente vai verificando aqui, a gente vai dando boa tarde. A Dilma, obrigado por todos vocês. Bom, Fabiana, vamos lá para as perguntas, né? Esse é um tema muito importante que muitos especialistas vão te fazer perguntas porque são específicos. Por quê? Os 3 pilares da acessibilidade é autonomia, funcionalidade ou conforto e segurança. E aí, como garantir, né, autonomia nesse ambiente que as pessoas estão debilitadas, né? Eu tenho várias perguntas, eu já vou começar com essa. A pessoa está debilitada e ela não tem autonomia, porque o próprio tem que conciliar ali com os protocolos do Ministério da Saúde, a questão de a pessoa não pode sair do leito, a pessoa não tem certa autonomia dentro de uma unidade de saúde. Como alinhar
esses três pilares, assim, nesse caso? Douglas, assim, nós não podemos fugir dos três pilares, que são o que norteia a 90, 50 e tantas outras normas que nós temos. Nós não podemos fazer pela metade a acessibilidade. Porém, no ambiente hospitalar, eu sinto que o que impera, eu sinto não, a gente trabalha com o que impera é a segurança. Né? A gente tem que tratar isso com muita seriedade, com muito cuidado, porque, como você disse, a pessoa já chega debilitada, ela já chega em condições muito frágeis, emocionais e físicas. Então, a questão da segurança é um item assim que a gente trabalha muito em consonância com toda a equipe de segurança do paciente, até mesmo segurança da equipe. Né? Entendi. E assim, a pandemia trouxe um novo olhar, um novo mundo, é um antes e depois, onde tudo que se faz hoje na questão de hospitais, e isso a gente engloba tudo, tá? Todo estabelecimento de saúde. A gente se norteia muito, putz, como que era antes e agora? O que que a gente pode fazer para melhorar? Então, as mudanças foram gritantes. Nesse período, exatamente nesse período, eu estava no Ministério, um pouquinho depois da segunda onda grande, eu já entrei no Ministério, e foi paulatino o negócio, mas foi um avalanche de mudanças. As normativas se permaneceram, porém foram criados vários itens para agregar isso, né? E todo esse cuidado. Então, a pandemia também foi um fator de mudança na acessibilidade, Foi. tendo o item de segurança sobressaindo ali todo, tanto para a equipe como para o usuário também. Sim. Eu acho que tudo isso se soma à acessibilidade, porque eu acho que quando a gente fala de acessibilidade de um hospital, de uma UBS, de uma UPA, onde eu particularmente trabalhava muito, a acessibilidade ela começa na mobilidade urbana. Como é que a pessoa chega nesse estabelecimento? Então, como é que é essa calçada? Então, o olhar tem que ser muito macro em cima disso, tem que ser muito, a gente não pode focar, e é muito interdisciplinar. Ninguém trabalha sozinho no hospital, sabe? São equipes gigantes. Então, é um arquiteto especializado nessa área de gases, que é uma normativa, é um arquiteto especializado em acessibilidade, e por aí vai, né? A gente tem que ter Então, na hora de formação de um projeto, a pessoa tem que estar bem junto com as pessoas como é que eu vou dizer, os profissionais, o médico, o enfermeiro, a enfermeira. Então, a equipe também tem que estar totalmente alinhada. Totalmente alinhada. Senta-se numa mesa com 20, 30. E a pessoa com deficiência, ela chega no hospital ali, né? Ela, por exemplo, numa UPA, numa unidade de atendimento ali. A pessoa chega ali, a autonomia dela vai até onde? Até o balcão de atendimento? Ou porque eu penso também na questão do piso tátil. O piso tátil ele vai vir da calçada, levando a pessoa para dentro da edificação, ou talvez uma referência edificada, mas a autonomia vai até ao ponto de acesso. Vai ter um mapa tátil também ali no entrada? É obrigatório, né? Nos estabelecimentos de saúde é obrigatório, em todos os estabelecimentos, a 15599 norteia isso, que estabelecimentos de saúde é obrigatório o mapa tátil. A gente encontra? Quase nunca, mas é obrigatório ter. Só que, por um outro lado, eu acho que assim, nós precisamos separar as situações. Quando a gente tem um hospital que é referenciado, onde você vai com agendamento, onde geralmente você vai acompanhado, um hospital privado, ou um hospital público, uma UPA, no caso. Né, que você chega, a UPA e Santa Casa geralmente é aquela coisa onde o caos impera. Então, a segurança nesse lugar tem que ser muito mais acentuada. E uma pessoa para recepcionar tem muito mais efetividade do que um mapa. Ninguém vai ter paciência para ler um mapa. Não vai. Entendi. Então, tem que ter? Tem. Mas quem que vai ter essa paciência? Né, você chega... Se a pessoa chega numa situação debilitada... atropelada, né? Assim, ela quer ser atendida rapidamente. Quer ser atendida. Exatamente. Pessoas com deficiência sem deficiência. E aí, nesse universo também, Douglas, a gente separa o que é rede privada e o que é rede pública. Sim. Né? Então, a gente costuma dizer que os hospitais e as áreas de assistência à saúde são órgãos mutantes, porque é o tempo todo se alterando alguma coisa, se implementando, é obra aqui, é obra ali. Então, isso está sempre muito, muito fervendo.
né? Os hospitais fervem, eles fervem. E fervem nessa questão da acessibilidade também, né? Então, a acessibilidade dentro de um hospital, uma UPA, ela precisa estar alinhada também com a acessibilidade atitudinal. A Canto Acessibilidade, ela acabou de falar, tem pessoas que têm que ser treinadas, mas não são. Então, a acessibilidade atitudinal da equipe, como você falou, né, da equipe que vai trabalhar, juntamente com a equipe de arquitetura, para alinhar toda essa parte de trabalho de urgência, né, vamos dizer assim, para atender rápido. Sim, sim, a gente precisa ter, assim, ao meu olhar, é muito mais efetivo você ter um funcionário apto a lidar com essa situação, no caso do mapa tátil, né? Assim, o piso tátil, o piso todo tátil, ele tem que estar até determinado ponto balcão. Para dentro de certos hospitais, a vigilância, não que ela proíbe, mas ela olha com ressalvas por conta da contaminação, junta sujeirinha, então isso tudo é olhado com muita ressalva. Então, até o balcão de atendimento, o piso tem que estar. Né, porque a recepção é uma área não crítica, porém eu não concordando, porque é ali onde se encontram todas as problemas respiratórios, e isso a pandemia também nos mostrou. Sim. Mas enfim, né? Então, para dentro já das áreas, aí já é uma outra situação. Então, ninguém vai entrar numa UPA, assim, adentro consultórios, que não seja acompanhado, que não seja por um funcionário, em hospitais mais ainda. A não ser que esses hospitais sejam, como eu falei, hospitais referenciados. Você vai para uma consulta, você vai fazer um exame, então já é uma coisa mais leve, onde a autonomia pode imperar. Né? Então é aí onde a gente tem que ter um olhar. Então, talvez numa clínica, como um laboratorial, que a pessoa vai fazer um exame, uma coisa assim, mas ali pode ter um piso tátil até o balcão, uma mapa tátil, toda aquela, mais assim, vamos dizer assim, conforme a NBR 15599, como você explicou, né? E no caso também falando sobre essa questão da sinalização visual e tátil. Por quê? Porque ali a pessoa vai ter tempo para olhar, né? Vamos dizer assim, para tatear. Diferentemente de que provavelmente, com certeza, se uma pessoa cega ou com baixa visão precisar de uma urgência, ela vai ser muito mais rapidamente atendida. O que caracteriza, assim, diferencia ambientes hospitalários de uma outra edificação na área da arquitetura? Assim? Eu acho, como eu falei, nós não vamos escapar das normas. Né? A norma está aí para ser posta e usada e nós não vamos escapar, principalmente da 90/50. Mas eu acho que essa questão do olhar, de todos poderem entrarem, passa a ser inerente a todos os estabelecimentos, né, Douglas? Todos têm o direito de entrar, usufruir. Não, eu não quero a companhia para ir ao banheiro, então eu posso ir sozinho, o banheiro vai estar lá posto como tem que ser para que eu use. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Se a gente for pensar, tem diferença? Não, não tem diferença, porque as normas são uma só. A gente tem que ter esse olhar diferenciando. Qual a necessidade dessa edificação? Né, como a gente vem falando. E qual que é o principal desafio, os principais desafios que você já enfrentou nesse tipo de edificação? Prédios antigos, prédios mais antigos, né? Prédios mais antigos, porque ninguém pensava antes em aproximação frontal. Para que servia aproximação de frontal de porta? Ninguém pensava, tem portas encurraladas que você sequer consegue pôr onde correr. Então a gente tem que trabalhar isso com muito tato, né? Com muito zelo. Outra coisa que eu vejo assim também acho que é a falta de conhecimento da área técnica, né? Não, acessibilidade eu faço, é só uma rampa. A gente ainda sente muito isso, né? Então, não é só uma rampa, né? Tem uma infinidade de detalhes que a gente precisa observar. Sim. Outra coisa, a fiscalização. Alguns estados, Santa Catarina mesmo, o Ministério Público está ali, em cima, é muito, muito eficaz. Porém, outros estados, não temos isso. Ninguém fiscaliza, a prefeitura não presta atenção, e eu já vi situações assim, assustadoras, né? Então, isso é um ponto seríssimo, seríssimo, porque a gente vai cobrar de quem? Se quem deveria fiscalizar não fiscaliza, né? A quem a gente recorre, né? A resistência pela questão orçamentária ainda também é muito grande, Douglas, muito grande. Muito grande. Não se vê para quê plaquinha em corrimão. Então, isso é uma coisa que
A gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, mostrando a necessidade, orientando, tudo isso. E, infelizmente, a desvalorização das diversidades dos usuários, né? Não se tem esse olhar empático, sabe? Poxa, é um cadeirante, o que que ele precisa? Poxa, é um cego, o que que ele precisa? É uma pessoa com ostomia, ela não tem um banheiro, ela tem que limpar a bolsa ali, sujando a roupa, porque muitas vezes cai, sabe? Aquilo volta com toda a vaporização do vaso sanitário. Não, tem que ser um vaso de expurgo, tem que ser uma pia de expurgo, onde ela tem um jeito certo de fazer essa limpeza. Então, tudo isso a gente recorre muito em cima ainda. Entendi. Realmente ainda tem. E eu vejo assim que às vezes a responsabilidade ela é compartilhada entre estados, municípios e a União. E aí, União. como essa coisa compartilhada, fica muito, você vai cobrar de quem, né? Eu percebo assim, eu sei que a UPA, alguns estabelecimentos é da prefeitura, outros já são ligados ao Estado. Outros são, quando é o privado, a gente sabe que tem que cobrar, né? Vamos supor, aqui o plano de saúde tal, tem a clínica tal, a empresa a gente sabe, mas quando é o público fica meio difícil de saber quem cobrar e como fiscalizar, né? Porque... Na rede privada, a gente percebe que assim, a questão das ouvidorias são muito mais ativas. Sim. Né? Elas vão profundamente porque é o nome do hospital e isso tem que ser levado muito a sério. Na rede pública, isso é um pouco mais lento, é mais moroso. Então, você reclama com a prefeitura, que, vou ver, depois você... E isso, né, tem uma morosidade muito maior, né, muito... Entendi. Só para antes a gente passar para o próximo assunto, uma coisa que você falou a respeito, muito importante na sua fala, sobre o piso tátil. A vigilância sanitária não recomenda o piso tátil colado por causa da questão do acúmulo de sujeira e a dificuldade de limpeza. O piso tátil parafusável seria uma solução, por exemplo, em escadas e rampas, que é um item obrigatório pela 16537, mas que, como é que funciona? Como é que alinharia essa questão no que é obrigado por uma norma e é um item de segurança, né? Não seria levar a todos os ambientes. Eu concordo que às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar, né, dentro de um edifício hospitalar, né? E que a pessoa não tem que ter autonomia pelos riscos de contaminação. Mas como que daí faz aí nessa questão que é obrigado ter o piso tátil ali, na escada e na rampa, mas não pode por causa que pode ter contaminação? Como é que é a linha? Então, geralmente esses ambientes, esses dois que você citou, que estão lá pontualmente obrigatórios na norma, ficam numa área que não é área crítica. Geralmente não é área crítica, né? O que eles não aconselham é dentro de áreas semicríticas e críticas, entendeu? Que levam a sala de cirurgia, até alguns consultórios mesmo, salas o DML não, o sala onde a gente guarda os materiais já esterilizados, farmácia, esse tipo de lugar, eles olham com uma certa ressalva. Mas nessas verticalizações que você falou, aí não tem, porque está separado, né, dessa área que geralmente essa verticalização não tem problema. Não, perfeito, é isso aí. Bom, aqui a gente já falou sobre vários pontos, assim, né? Como que a gente pode garantir a acessibilidade dentro de um edifício voltado para a área hospitalar, clínica? Eu acho que assim, os mais pontuais, eu acho que são as portas, né? Isso é um empecilho. Os sanitários é uma coisa que a gente tem que ter um olhar muito ligado a isso, principalmente na recepção, porque nos quartos, lá para dentro, sempre tem. Até pela RDC 50, se exige que tenha, né? Tem a tabela 8, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. Tem lá a porcentagem, se não me engano é 30%, você tem que ter. Então, dentro do hospital, isso é mais fácil ter. Agora, fora, uma coisa muito importante que as pessoas não observam é assim, uma vaga coberta no hospital para cadeirante. Né? Uma vaga coberta, põe próximo da porta, coberta, coloca lá no meio do estacionamento, a pessoa vem na chuva, tira a cadeira, toda aquela situação. Então vamos pensar nisso. É uma vaga coberta, é um lugar decente na recepção, não é escondido, jogado no meio de um canto, que é o que geralmente a gente vê. Não, coloca ali no canto. Não, vamos pôr junto com todo mundo, ele está integrado a tudo isso. Né? A inclusão é isso, é trazer.
trazer para perto. Não, é aqui. O balcão, que não é acessível, a gente sempre vê, então é um item importantíssimo. O balcão baixo, com área de aproximação, a gente quase nunca vê. Uma coisa muito importante também, acho que as portas, os corredores, mas isso a RDC 50 traz muito, muito claramente, né? Que esses corredores é um dos empecilhos que a gente encontra em edificações antigas, tem que sair descascando o corredor para dar área. Entendi. E como você falou no início lá, que a NBR 9050 ela norteia também, então dentro da área de espera, dali da recepção, vai ter que ter um espaço sinalizado para a pessoa na cadeira de roda, para o cadeirante, vai ter que também ter um espaço demarcado para a pessoa cega, acompanhado de cão-guia, a mesma coisa que seria, por exemplo, um cartório, um espaço também. Essa recepção também tem que garantir essa área reservada para pessoas obesas, tudo ali, o assento para a pessoa obesa, o assento para a pessoa na cadeira de roda ao lado do acompanhante, e também no caso da pessoa cega acompanhada de cão-guia. O cão-guia pode entrar numa edificação? Na recepção, sim. Algumas instituições permitem, até mesmo a entrada de cães labrador para tratamento, dessas coisas, mas outros estabelecimentos não. Isso vai de normativa até de estado para estado, município. Tem muita discussão em cima disso ainda. Tá, perfeito. Vamos fazer uma pergunta do pessoal. Tá. Aqui nós estamos falando, a M-Gestão, ela falou para a gente eliminar os desníveis. Aqui tem uma pergunta também do Ângelo. Como associar a acessibilidade com o TEA? Essa é uma boa pergunta. Geralmente os hospitais, eles trazem um apelo emocional, assim, muito grande para o TEA. É o branco, é o médico, até o cheiro, o odor, eles trazem esse desconforto. Então, são poucos os hospitais que a gente encontra essa sala de descompressão, essa sala de reservada. São poucos os hospitais, mas é uma coisa que a gente já está tentando trabalhar, né, próximo da recepção, tira a pessoa, sabe, a movimentação, o barulho, aquilo tudo, então já tira as pessoas. Na época que eu estava no Ministério, algumas UPAs já estavam implementando isso. Que legal. Porque é um lugar muito agitado, né? Sempre é muito cheio, sempre é muito barulho, então tira a pessoa da recepção, porque nem sempre a gente tem que entender também que existem os critérios de triagem, né? Não é porque se é um PCD que vai ser triado mais rápido. Ele pode ser triado, mas o atendimento não, porque você pode ter, existem vários graus, né, dessa triagem, do verde ao vermelho, onde a pessoa com urgência vai entrar na frente de uma pessoa PCD ou de um TEA. Então, tira essa pessoa dessa movimentação toda para ela se manter mais calma até o atendimento. Entendi. Então, nossa, que interessante. Então, já estão desde 2020, né, pela pandemia, já estão pensando no espaço de descompressão para pessoas autistas, fazer esse espaço mais justamente sair dessa questão da loucura da emergência. Mas isso, Douglas, era muito pontual da equipe, sabe? O olhar da equipe. O Ministério não exigia e não cobrava ainda, mas isso era a equipe que sentia essa necessidade, entendi? Então, a equipe trabalhava para isso. No momento, não existe nenhuma exigência do Ministério sobre isso, olha, tem que ter um espaço. No momento, não existe ainda uma exigência, sim, linear, né, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, que dizia, olha, o ideal seria construir um espaço para fazer justamente essa descompreensão ali de pessoas autistas. Ainda não existe isso. Não, desde que eu estava lá, não, né? Desde que eu saí, não. Mas você vê o olhar empático da equipe, viu essas necessidades, né? Sim. Nós temos uma outra pergunta aqui da Nancy Tadim, que ela pergunta assim, boa tarde, e com referência à pessoa de baixa estatura? Então, o que a gente pensa, né? Também é difícil ter, Nancy, esses bancos, algum tipo de degrau onde a pessoa possa se apoiar para ter acesso ao vaso sanitário, porque não é consenso de que o vaso infantil seja eficiente, porque são estaturas pequenas em corpos, quadris de pessoas adultas, então o banco termina trazendo até um risco, né, o assento infantil.
termina trazendo um risco. Então, tem que ser um assento realmente adulto, um vaso sanitário adulto, mas com algum degrau que a pessoa possa acessar. Ah, É raro a gente ver um banheiro ajustado para as pessoas com nanismo. Raro. Tal qual é muito difícil também para as pessoas customizadas, né? uhum. Infelizmente ainda está precisando a NBR dar uma incluída incluir mais pessoas nas normas, porque Sim. eu percebo que alguns itens ali poderia facilitar a vida da pessoa com nanismo, né? O Ângelo novamente reforça, te pergunta, seria sala de regulação o nome? Exatamente, exatamente. É a triagem onde a gente faz onde os médicos, né, e os enfermeiros fazem toda essa regulação, onde passa a triagem, né, para ver como que você tá. Aqui, a Lieden falou que só existe projeto de lei. Deve ter um projeto de lei na Câmara de Deputados no Federal sobre essa sala de regulação em hospitais e clínicas. Provavelmente Não, projeto de lei, não. não, ela deve estar falando da sala de descompressão, porque a sala de regulação já é obrigatória há muito tempo. Ela deve estar falando da de descompressão, talvez. Ah, sim. Gente, vamos ler que as perguntas são muitas. Vamos lá. Vocês estão curiosos com a nossa convidada. Vamos lá. Ela está aqui. Vamos lá. Nas salas de esterilização, as bancadas devem ter a altura de 80 para PCD? Então, não nos cabe julgar a função de cada um. É muito difícil a gente ver um PCD trabalhando em hospital. Mas seria viável a 80, né? Seria viável para dar até postura para pessoas mais baixas, porque as meninas da enfermagem ficam muito tempo ali, muito tempo em pé nessa situação, né? Então, seria viável. Vamos lá para mais uma pergunta. A arquiteta Lívia Castanho. Sempre vejo piso polido em hospitais. Não seria proibido por causa do coeficiente de atrito? Totalmente, Lívia. Totalmente, totalmente. Piso polido chega, bate no nosso coração. Totalmente proibido. Ai, É um lugar onde a gente pode ter. Não é raro acontecer a pessoa chegar passando mal e, né, vomitar. Ali aquilo escorrega e vira um sabão. Então, não é totalmente proibido, sim. o coeficiente de atrito é o mesmo, É o mesmo. 0,4. Né? É o mesmo. Realmente. Exceto para salas de cirurgia, que aí é um piso especial, é outra situação, né? Porque... Mas não tem a ver com acessibilidade, tem a ver com a parte de limpeza, até de condução de eletricidade, tudo isso. Isso que eu ia te perguntar. Então, em ambientes muito críticos, como sala de cirurgias, né, os elementos da piso por piso, o revestimento, ele tem todo que seguir a RDC 50 por questão de contaminação. Então, a porosidade do granito, a porosidade do piso tem que ser pensado para não acumular sujeira e não gerar contaminante dentro do ambiente. Então, exatamente. Por isso que é importante definir, então, lá no local, a área de cirurgia, e caso aquela área for mudada, vai ter que mudar até o revestimento. Tem que mudar tudo. Pensado. Tem que mudar tudo. Gente. Então, para economizar, é importante já conversar com a equipe para saber onde vai ser os elementos de cirurgia, que é uma área muito crítica e até um revestimento, um piso, tem que ser a porosidade, tudo tem que ser analisado. Em si, pensando nessas áreas críticas, como a sala de cirurgia, o piso e o revestimento é o que traz menos problema, né? Você tem foco cirúrgico, você tem grandes equipamentos, você tem uma carga de energia muito maior, uma amplitude que é norteada pela 50, a NBR 90, a RDC 50, é tanta norma que a cabeça fica. A RDC 50, e tem várias outras normas, tem a norma de gases, tem várias outras normas que norteiam tudo isso. Tá, não, gente, aqui é tanta pergunta que a gente agora aqui, ó, o Paulo Figueiredo falou sobre triagem ou sala de classificação de risco. Não entendi, desculpa. Eu também não entendi. Triagem, ele só colocou triagem ou sala de classificação de risco. Não sei. Eu acho que ele está complementando a minha fala. Sim. É isso mesmo, classificação de risco. A Maria Célia perguntou, compreensão e regulação são ambientes com que tipo de função? Descompreensão. Acho que ela falou sobre a questão é a mesma coisa, né? Isso. Será que é isso? Deixa eu ver. Sim. O Ângelo já respondeu que a regulação, ela diz sobre paciente com
plateia em crise. É, é, que é retirado da confusão ali da recepção. Né? Algumas pessoas tratam de sala branca, outras de descompressão, outra de regulação, e não tem uma normativa que alinhe isso, entendeu? Entendi. Então, é como se a gente tivesse hoje a prioridade às pessoas com deficiência e, no caso a pessoa fosse uma pessoa adulta, né, ou até mesmo uma Ah, pessoa criança acompanhada do adulto, fala, olha, a pessoa autista ela é encaminhada para uma outra sala, que daí faria essa sala de... Gente, é, que legal isso. Olha, tomara que isso seja uma coisa que seja definida pelo Ministério da Saúde, porque é uma coisa que ia ser excelente sim, para tirar a pessoa autista daquele ambiente todo, como você falou, agitado, estressado, que é um ambiente sim, sim. hospitalar, né? Bom, você poderia Bom, a gente tem várias perguntas, mas a gente está com o tempo corrido e as pessoas estão participando também. Mais uma vez agradeço a sua participação. Perguntem mesmo, gente, pode perguntar porque a gente estamos aqui para responder para vocês. Qualquer dúvida vocês podem tirar aqui. Você pode compartilhar conosco exemplos positivos e negativos da acessibilidade em hospitais? Eu acho que os positivos são esses que a gente vê acontecendo dia após dia. Né? As salas, o atendimento, os funcionários, os atendentes capacitados com esse olhar empático, esse olhar, que te tira dessa situação e te auxilia. Né? Porque você já chega muito fragilizado nos hospitais. Você chega buscando alguém que te oriente, te leve para algum lugar. E eu acho que a boa prática que nós estamos vivenciando é isso. É de terem funcionários que façam libras, funcionários que te entendam nessa situação. E as más práticas, eu ainda bato muito na questão desse olhar negacionista, né? Sim, Não precisamos. Não precisamos. E sim, sim, precisamos. sim. Precisamos muito, É, né? a questão da prática negativa, eu posso dar um exemplo que eu estive num hospital em Balneário Camboriú, um hospital muito interessante, e a prática era que o alarme, o botão do alarme de emergência, ele deve ser fixado a uma altura de no máximo 40 centímetros de altura, porque se a pessoa cai, né, a NBR 90 ou 50 traz que esse alarme de emergência ele tem que ficar a 40 centímetros de altura. E o alarme, o botoeira do alarme, ele estava dentro do sanitário acessível a 1,5 m de altura. Ou seja, se uma pessoa cair, ela não vai conseguir acionar, né? E o alarme de emergência tem que ser posicionado a 40 centímetros do chão, do piso, para que uma pessoa possa conseguir acionar caso ela caia, né? Recentemente, essa semana, nós tivemos um caso navegante de um senhor que faleceu idoso dentro do sanitário acessível e não havia alarme de emergência. Foi num restaurante, mas não, só para alinhar que o alarme de emergência é muito importante. Se a pessoa não consegue acessar, né, eu comuniquei, pedi para o pessoal ali do hospital, falou, esse alarme não está em condições, mandei como você falou, um comunicadinho para a ouvidoria e rapidamente resolveram, né? Talvez no ambiente público seria mais complicadinho ali a questão, né? Mas os elementos de acessibilidade dentro de um sanitário acessível, e o mais importante que eu vejo também, infelizmente, é a questão da lixeira com pé, acionamento por pedal. Então, eu já tive em uma unidade do CIS, que é o Centro Integrado de Saúde aqui de Navegantes, que tinha uma lixeira enorme com acionamento por pedal. Já vi recentemente também numa clínica que eu fui levar minha mãe, também para fazer exame, chegando lá, a lixeira acessível tinha acionamento por pedal. Então, gente, acionamento por pedal não pode ser sanitários acessíveis. Ou a pessoa aciona por sensor, que é aquelas automáticas, ou por basculante, né? A Anvisa tem alguma coisa relacionada contra a utilização de basculante ou não? Não, não, que eu me lembre, não. A báscula pode, o pé, não. Agora, voltando ao alarme, em hospitais, eu não sei se você já reparou, dentro dos quartos onde se toma banho, né, onde o paciente toma banho, ele é alto. Porque se a pessoa está tomando um banho e passa mal ali, porém ele tem uma corda. E essa corda vai até o chão. Então, a qualquer instante que você passar mal, você aciona essa corda.
Olha que Então, isso interessante. é, Esse eu nunca vi. Então, é, então, o alarme na área de saúde pode ter uma corda que vai ser. ele é alto, a botoeira é alta, né? Porque se você passa mal em pé, você está tomando banho e tem alguma tonteira, alguma coisa assim, você já aciona ali. Ou você segura na corda e puxa. E essa corda geralmente vai a mais de 1 metro. Então, a qualquer lugar onde você passar mal, se você chegar a cair, você consegue acionar. Se você estiver em pé, sentado, você consegue acionar. E geralmente tem um na área do box e um próximo ao vaso sanitário. Olha que interessante. Eu não vi esse alarme com, com corda aqui no Brasil ainda. Eu vi em Londres, nos sanitários acessíveis que eu fui. É exatamente isso que você falou. É uma corda que vai até o final, praticamente, que é um alarme de diferente. É uma botoeira com corda. Olha, eu não tinha pensado nisso, É, gente. Olha como é essa live é já importante. implementa, Douglas, já Já vamos implementa aí. Já vamos pensar nessa hipótese também. Aqui o Paulo Figueiredo fala que em Dourados temos no hospital universitário tradutor indígena e placas com linguagem indígena. Ah, que legal! Que O Paulo genial. Figueiredo, ele é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vi aqui um projeto no Hospital do Câncer com o Centro de Reabilitação em Porto Velho. Deve ter a questão da linguagem indígena. Gente, eu não conheço. Isso é novidade para a gente aqui também, porque a gente entende pelas normas e leis que é a língua portuguesa, mas é importante também atender as pessoas que têm Sim. língua indígena guarani. Ó, o Paulo, acho que o Paulo explicou aí, ó, que não pode a báscula por conta da contaminação. Legal, Paulo, obrigada. Ó, o Paulo já conseguiu também compartilhar com a gente. Já passei por isso, a vigilância sanitária fiscalizar e acabar com para colocar lixeira com pedal no acessível. Falta de. Tem várias contribuições, gente. Aí a gente vamos ver se mais perguntas, com bastante participações. Só não podem amarrar a cordinha. Na Itália, tudo amarrado. Gente, a canto, nada, é a. Gente, Ana Clara, a a Clara. Ana Clara, aquela Ana Clara. A Ana Clara, ela esteve recentemente em Milão, na Itália, e ela trouxe para a gente várias fotos, e ela está contando aqui que lá também é cordinha, mas eles amarravam a cordinha. Isso é uma questão de acessibilidade atitudinal lá na Itália. Lá na Itália, vamos lá, o Paulo já respondeu, gente, vamos passar aqui tantas perguntas, gente, não vou conseguir ler todas, eu vou ter que ir passando aqui, senão o nosso tempo, o ideal é a lixeira com acionamento eletrônico, Isso, sensor. bem. Isso. Essa é a lixeira ideal, gente, porque ela é acessível e ela atende também todos os quesitos ali de acessibilidade e de questão de contaminação da vigilância sanitária. Vamos lá. Na Itália se usa corda nas áreas de boxe, mesmo não sendo acessível sanitário. Diferente. A Arlete, e em São Paulo, tem bastante concordinha. Olha, gente, eu não conheço. Aqui, pelo menos não onde eu vejo, são os sanitários com botão mesmo, tipo toco, que é aquele de acionamento de emergência. Esse com cordinha deve ser muito comum, então, em vários estados do Brasil. Então, vamos lá, gente, que nosso tempo está correndo. Vamos lá para a próxima pergunta. A questão da adaptação em prédios antigos, você falou que teve muita dificuldade, né? Mas como foi o processo de adaptar hospitais antigos nas exigências atuais de acessibilidade? Então, é um processo massivo, né? Onde a gente vai de pouco a pouco, une-se um plano de trabalho a um plano diretor do hospital para ir fazendo isso gradativamente. Muitas situações não tem jeito, é necessário se construir um bloco, algum item à parte, algum bloco agregado a esse hospital antigo. Poxa, a gente tem Santa Casas aí de 100, cento e poucos anos. Então, como é que você adequa isso? Né? Como que você... Há mais de 100 Mais de anos. 100 anos, facilmente, não é raro, não. Então, como é que você adequa esses prédios? Né, de paredes enormes, de 30 centímetros. Então, às vezes não tem como fugir. A gente entra na inviabilidade técnica, porém existe toda a coisa da conservação do prédio,
Então, muitas vezes, e é um trabalho muito paulatino, né? Como eu falei, o hospital é aquele bichinho mutante, e isso, a acessibilidade entra nesse rol, de vamos aos poucos, um por dia. Entendi, é um leão por dia, né? Um É, sanitário por dia. Aqui, ó, o Ângelo falou, vindo neste projeto de Porto Velho, no projeto da Fabiana, um WC customizado. Ó, que legal já, sim. contando um ponto positivo aqui que você fez ali em Porto Velho. Esse foi um trabalho muito bacana que nós fizemos em Porto Velho, de fazer a parte toda do laudo e do projeto de acessibilidade, e foi muito, muito legal, o pessoal queria muito. Então, isso flui o trabalho, né? Fica muito mais fácil de trabalhar, sim. Gente, perfeito. Bom, e quem é o responsável para fiscalizar uma acessibilidade no ambiente hospitalar? A pessoa com deficiência, ela pode, por exemplo, como é que seria o caminho? Por exemplo, se você chegar ali, você vê um sanitário que está com uma lixeira que não é adequada, uma botoeira de alarme que não está. O que a pessoa pode fazer? Eu percebo assim, eu estive recentemente numa UPA em Itajaí, e percebi também que lá tinha toda a questão da sinalização para pessoas cegas, então as senhas era tudo direcionado para as pessoas cegas. Não sei se eles eram capacitados em Libras para as pessoas surdas, que isso é muito importante, mas tinha ali o painel visual. Mas caso não tenha, a pessoa faz o quê? Tem algum caminho? É, como você falou, no caso de um particular, a ouvidoria, talvez até um PROCON, né? No privado. E no caso de um público, o que a pessoa faz? Então, Faz uma denúncia no ministério ou como é que os casos mais recorrentes é irem à prefeitura, né? Uma coisa que eu percebo é assim, a população ela não sabe aonde reclamar também. Sim. Isso não é claro para a população. Aonde é que eu vou? Com quem que eu falo? Isso não é claro. Então, assim, eu percebo que em muitos casos eles vão para a prefeitura vê com o estabelecimento como está a situação e isso se resolve dessa forma, né? Mas uma coisa que eu queria até incentivar as pessoas que precisam, vocês têm toda a chance de movimentar isso, né? Nós Uhum. passamos por uma era aí onde vocês foram segregados, onde as pessoas eram segregadas, depois um pós-guerra, onde trata em casa, não sai para a rua, eu dou subsídio, e agora não. Vocês são protagonistas disso tudo. Então, vocês têm total capacidade de, não, vamos movimentar, vamos falar com a sociedade, vamos fazer barulho, vamos. Não é ir para o lado do escândalo, não é essa o que eu quero dizer, mas vocês têm como cobrar, né? Vocês têm. E assim, vai para a prefeitura, já vai direto ao Ministério Público, movimentar essa situação para que aconteça, né? Porque enquanto a gente ficar reclamando só de boca em boca, não Tem vai, que ter né? ação mesmo, Tem vigia, que dar ação, fiscalizar. né? Não, é perfeito. E assim, quais são as tendências de arquitetura hospitalar nos próximos anos que você visualiza? Eu vejo muito toda essa parte de acessibilidade assistiva. Né, eu percebo muito isso, né? A gente já tem elevadores a controle remoto, né? Da recepção se aciona o andar que a pessoa vai para idoso, para pessoas com deficiência e deixar tudo isso muito acessível, né? A entrega de tablets para que você se localize num hospital muito grande, ou é você ler o QR Code com seu celular e ele te direciona pela voz. Então, isso tudo eu tenho percebido muito. Tem muitas empresas lidando com essa questão da da tecnologia em si mesmo, Sim, né? De dar essa autonomia para a pessoa ir adiante. não, perfeito. Aqui uma dúvida que eu fiquei é só a respeito assim, nas áreas de funcionários também tem que ser adaptado, né? Porta larga, barra de apoio, acesso, Sim, proteção de sim, impacto, tudo, sim. tudo. Até eu vi esses tempos atrás, há muito, eu não sei se foi em Mato Grosso mesmo, que é o Mato Grosso do Sul, que tinha um médico Hum, cadeirante. Ele era, fiquei assim, encantado, né? Como ele teve assim, fazia todo o trabalho dele, ou seja, dentro ele era um funcionário daquele ambiente, né? E também fazia cirurgias. Então, depois você pesquisa no Google que realmente existe, gente. Não, essa questão da equipe é uma questão muito séria.
né? Porque assim, é um trabalho muito massivo para eles. Então, o que a gente puder facilitar, e não nos cabe, como eu já disse, dizer o que cada um é capaz ou não de fazer, no caso desse médico que você citou. Sim. Então, você deixar o ambiente preparado para toda a equipe, ver o fluxo, que nem um PS, né? Um pronto-socorro. Qual que é o fluxo maior de atendimento? Deixa alguns maiores para a equipe não estar se esbarrando, tira a quina dos móveis. Então, isso tudo a gente é muito trabalhado com as NRs, com a equipe de segurança de paciente, até da equipe. Então, isso tudo, qual que é o maior fluxo? Ah, não, é um hospital de referência, só se vai com horário marcado. Então, que hora que tem mais fluxo? Então, limpa, sabe, tipo, limpa o fluxo, limpa de móveis, deixa um fluxo mais coeso, para que eles possam não estar se esbarrando. Né? A questão da altura das bancadas, o descanso deles, como tem que ser, como não, barras no banheiro, um vestiário acessível. Tem que ter banco no vestiário, sim, tem que ter banco. Como é que um cadeirante se veste, se troca, toma banho, se seca numa cadeira? Então tem que ter um banco, sim, se possível, aquele banco deitado, que é 1,80 por 70, se não, um banco menor, mas tem que ter. A gente tem que pensar nisso. Né? A equipe é muito fácil da gente encontrar a área da equipe negligenciada. Sim. É muito fácil. Isso não pode mais ser assim. Né? Temos que pensar na equipe também, na acessibilidade para a área dos funcionários, né, da equipe. Bom, a gente está chegando no final da nossa live. Assim, quem quiser fazer mais perguntas, vamos lá. Tem aqui a Arte Ferreira. Usei uma cuba de expurgo no sanitário para pessoas tomizadas. O que acha? Muito bem, é isso, perfeito, é isso. A pia de expurgo, ou o tanque de expurgo, ele tem uma forma de limpar a sujeira muito mais, assim, fluida, né? A sujeira desce de uma vez, ela não fica rodando ali como no vaso sanitário, aspirando toda aquela sujeira. Então é isso, tem que ser assim mesmo. Geralmente a pia, ela fica na altura do peito, então muito próxima do rosto. Então tem que parar com essa moda de colocar vaso sanitário alto. Não, vaso sanitário é para estar baixo, não é para estar alto. Né? Então, tem que parar com essa moda, viu? Vocês que estão me ouvindo. Ó, escutem a especialista, hein? Fabiana Pessoa, passando aqui essa dica para você. Evitar vasos altos e fazer a cuba de expurgo ali. Vamos lá, o conceito, né, de design universal como que o conceito de design universal pode ser mais integrado ao ambiente hospitalar? Nós tivemos aqui uma pessoa que falou da pessoa de baixa estatura, pessoa alta, a gente falou das pessoas com autistas, pessoas cegas, pessoas com baixa visão. Então, assim, ali é um ambiente, geralmente, que o design universal tem que funcionar porque recebe um grande número de pessoas, eu, você, um dia iremos ao hospital por alguma coisa. Todos vocês que estão assistindo, tomara que não, que a gente não vá, né? Mas se um dia precisar, encontraremos um hospital ou uma unidade de atendimento acessível. Mas como que o conceito de design universal pode ser integrado ao ambiente hospitalar, na sua visão? Eu acho que você já perguntou e já respondeu. É justamente isso. Todos nós, todos somos passíveis de ter uma mobilidade reduzida, todos queremos ficar idosos, pelo que eu entendo, né? Então, assim, o ambiente, ele precisa, daqui para frente, não tem como a gente desver mais a acessibilidade. Esse foguete não dá ré. Esse foguete não dá ré. Então, é só para frente. Você falou, agora abriu um desver, não tem como desver a acessibilidade. Está posta para todo mundo, tá? Eu não sou cadeirante, eu não tenho nenhuma deficiência. E amanhã, Douglas? Qualquer tropeção faz isso. Então, assim, nós precisamos pensar no próximo. Eu acho que o olhar técnico, pautado, sim, em todas as normativas pertinentes, a gente não pode abrir mão disso, porque se existe uma norma, ela tem que ser seguida. A lei está aí para isso, né? Norma está aí para isso. Só que a gente tem que ter esse olhar de, puxa, quem que passa por essa porta? Quem que senta aqui? É uma mulher grávida, que já está larga? Então, ela vai sentar na poltrona de obeso. Né? Então, tem que ter espaço para um passar, tem que ter espaço para o outro. A gente tenta trabalhar até esse olhar biofílico da questão dos hospitais, que integra a natureza, esse olhar para fora, tira a parede branca. Então, trazer tudo isso e humaniza tudo.
né? É colocar a questão, o designer universal, eu acho que ele veio justamente, ele sai da questão da acessibilidade, ele entra no link da inclusão, do pertencimento, é todo mundo junto, todo mundo igual e todo mundo pode entrar e sair e percorrer esses ambientes, né? Então, o nosso olhar tem que ser muito amplo para tudo isso, muito amplo, Tá? né? É, acho que é Nossa, isso. gente, perfeito. Olha, tem várias pessoas Falaríamos dias aqui, tem né? várias Mas pessoas te dando parabéns. muito A Arte obrigada. Ferreira, a Lúcia, o artefranco.dsa. Muito boa live. Érica, Andréia, a Eliane Stefan, a Ana Jardim. Gente, bom, vamos lá. Agora, então, a gente está chegando no final da nossa live. Se você ainda tiver dúvidas, vocês podem perguntar. Também entrar em contato no direct com a Fabiana, pessoa. Sim. Ela é uma pessoa muito acessível, muito. Ela tem essa questão da acessibilidade com ela. Vocês sabem que eu só trago pessoas aqui conosco, justamente pessoas que estão comprometidas com a acessibilidade, com a causa da pessoa com deficiência, da pessoa idosa e das pessoas autistas. Então, assim, vamos lá. Um sonho, Fabiana. Ai, um sonho. Além de ver essa inclusão latente em todos, né, e acontecendo, eu quero muito projetar ainda uma casa de longa permanência, sabe? Eu acho que ali é onde você trabalha todos os conceitos e normas junto para uma população que é muito negligenciada, que são os idosos. Então, esse é um grande sonho meu ainda. Ai, gente, perfeito. E o slogan, seu slogan? Meu slogan não se trata de incluir, trata-se de eliminar a exclusão. Eu acho que vai muito na linha do que nós falamos, né? A gente vai parar com essa conversa de acessível, acessível, quando tudo for incluso para todo mundo, né? Tem uma fala muito boa do pessoal, eu nem sei quem que falou isso, mas é que assim, não é trazer para a dança, né? Não é trazer para a festa, é trazer para a dança. Então, todo mundo junto, né? Ai, gente, nossa, incrível. As pessoas estão te dando os parabéns, a Ai, que Arte obrigada! Livre, todo mundo gostando da live. A gente fica muito feliz com a sua participação e com a participação da nossa convidada, Fabiana Pessoa. Fabiana, você quer mandar mais uma mensagem para o público? Fica agora, você tem o seu momento de brilhar, você que é a nossa a diva aí da acessibilidade, da arquitetura da saúde, tá? Fica à vontade. Eu quero agradecer muito a todos. Eu quero que isso aconteça muito mais vezes, essas lives, essas conversas. A gente precisa falar muito disso. A gente precisa muito falar das mães que são negligenciadas, que carregam o mundo nas costas. Isso é um assunto muito sério. Vamos falar qualquer dia disso. Vamos trazer quem entende bastante desse assunto. E é isso. Vamos fomentar isso e levar adiante. Então é isso, gente. Muito obrigado. Quero convidar então você para conhecer também o nosso catálogo de produtos da Total Acessibilidade, tá? Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Compartilhe essa live depois. Se quiser, você não assistiu, assiste depois completamente. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ou com a convidada Fabiana Pessoa. Muito obrigado, gente. Muito Obrigada a obrigado, Fabiana. todos. Obrigado. Grande Tchau, tchau. beijo. Tchau, 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 tchau. pessoal.